Você é um praticante assíduo da automedicação? Tem sempre aquela pomadinha ali na gaveta do banheiro que serve para tudo quanto é problema de pele? Então é sobre isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Eu vou te contar as 3 principais pomadas que eu mais vejo as pessoas usarem incorretamente e a consequência desse uso incorreto. Eu sou a doutora Cici Cláudio, sou médica dermatologista, especialista em dermatologia clínica e na estética facial e corporal. Eu atuo de forma presencial aqui em Fortaleza e de forma online para todo o Brasil. Os links para informações e agendamentos ficam logo aqui embaixo na descrição deste vídeo. Então vamos lá para as 3 pomadas que eu mais vejo as pessoas usando de maneira incorreta. A primeira delas eu vou chamar de combinação tripla, porque nós temos várias opções aí, inclusive com muitos genéricos no mercado. Então, são pomadas que vão ter uma combinação geralmente de 3 composições. Um corticoide associado com algum antifúngico e associado com algum antibacteriano. Então, são pomadas 3 em 1, que vão ter geralmente esses 3 componentes. Essas são realmente as que eu mais vejo as pessoas utilizarem e geralmente só procuram o dermatologista quando esse tipo de produto não resolveu o seu problema de pele. Porque, veja, ela tem corticoide, que é um anti-inflamatório, vai desinflamar alguma inflamação que tiver na pele. Tem um antifúngico, então se for uma infecção fúngica, vai ter algum grau de melhora. E tem um antibacteriano, então se for infecção bacteriana, também vai ter algum grau de melhora. Então, por isso que elas são muito utilizadas. Qual é o problema? Nem sempre vai resolver e você pode arrumar outro problema, porque as doses de cada um desses componentes na pomada são doses menores. Então, se for uma coisa um pouquinho mais exuberante, não vai ser eficaz o tratamento. Segundo ponto, pode ter alguns elementos ali na pomada que podem causar irritação numa pele que já está sensibilizada, já está inflamada e você tem uma dermatite de contato. Outro ponto é que, como as pessoas usam por conta própria, a forma de usar e o tempo de uso fica a critério do paciente. Então, um problema muito comum que eu pego com esse tipo de automedicação é quando se usa por muito tempo, porque elas têm corticoide na sua composição, que é sim um anti-inflamatório muito bom. Porém, se ele usado incorretamente, principalmente por um longo período e em áreas sensíveis como a face, por exemplo, pode causar alguns efeitos colaterais. Isso eu vejo quase que diariamente, que são, por exemplo, manchas brancas na pele, crescimento de pelos no local que foi aplicado, acne no local da aplicação e vasos dilatados, que são as telangiectasias, além de afinamento e atrofia da pele. Então, são alguns dos efeitos colaterais mais comuns do uso do corticoide tópico, tanto sozinho quanto associado aí nessas taias das combinações triplas, tá? E a segunda pomada que eu mais vejo utilizando incorretamente é o aciclovir pomada. O aciclovir ele é um antiviral. Essa pomada ela tem a proposta de tratar o herpes simples, que é uma infecção viral. Geralmente, né, as pessoas têm muito tanto na área genital como na região dos lábios, é bastante frequente essa localização. E quais são os problemas? Primeiro problema é que as pessoas confundem muito o herpes com outros problemas de pele. Então, aquela lesão que você está tendo na boca, por exemplo, pode não ser um herpes, ela pode ser uma dermatite de contato, ela pode ser um impetigo bolhoso, ou seja, uma infecção por bactéria causando bolinhas de pus e pode se assemelhar às bolinhas, né, que as vesículas do herpes simples costumam se manifestar, infecções por fungos também nas regiões onde o paciente costuma ter herpes. Então, ele pode estar atrasando o tratamento correto usando a pomada pensando que está tratando herpes. E o segundo ponto é que nós dermatologistas não somos muito fãs da aciclovir pomada para o tratamento do herpes simples.
pois ele não consegue penetrar mais ali profundamente, né, na lesão para fazer o tratamento. E geralmente eu opto pelo tratamento oral. Além do que, você pode estar perdendo tempo em fazer mais tratamentos e investigações de forma correta. Porque um herpes simples, uma lesão recorrente de herpes, ela pode chamar atenção, dependendo de como ela se apresenta, para outros fatos. Um deles é que o paciente pode estar imunossuprimido, dependendo de como ela se apresenta e a frequência como que ela se apresenta, pode estar chamando atenção para uma imunossupressão e a gente tem que investigar isso quando a gente acende esse alerta. Outro ponto é, as recorrências frequentes precisam fazer um tratamento de supressão para evitar as próximas crises. Então, se você está se automedicando com a pomada, que nem é a nossa primeira escolha geralmente para o herpes simples, você pode estar perdendo a oportunidade de ter um tratamento mais adequado para a supressão das crises, tá? Então, essa é a segunda. E a terceira pomada que eu mais vejo o uso incorreto é a nistatina com óxido de zinco. Por quê? Muito comum, mas as pessoas usam da maneira e no local errado. A nistatina com óxido de zinco, as pessoas costumam usar como prevenção de assaduras, tanto em pacientes idosos que usam fraldas, pacientes acamados que usam fraldas, internados, crianças, né, usam como prevenção. No entanto, quando tem nistatina, ele é um antifúngico. Então, você está colocando um antifúngico em uma área que não tem fungo, tá? Então, nistatina com óxido de zinco é quando já tem uma infecção por fungo instalada, inflamando aquela pele. Se não tem e você está colocando ali na intenção de evitar, o que, que vai acontecer? Essa nistatina vai selecionar alguns micro-organismos de forma desfavorável, porque nós temos a nossa flora, né, de fungo, de bactéria, que compõe a nossa pele e a maioria delas são benéficas, têm a sua função na nossa pele. Se a gente está colocando um antifúngico sem necessidade, a gente vai selecionar micro-organismos que a gente não quer, que não são tão legais assim para a pele, e vai favorecer outras infecções, além de que você usar um antifúngico sem necessidade, você está queimando o cartucho, uma coisa chamada resistência. Quando realmente você precisar de uma nistatina, ela não vai ter o efeito desejado e você vai ter que usar um antifúngico mais potente, vai ter que escalonar esse antifúngico, certo? Então, essa é a terceira pomada. Se você quer fazer uma prevenção de assadura, basta o creme de barreira, basta os cremes que têm umectantes, hidratantes e o óxido de zinco, só, sem a nistatina. E geralmente tem essa duplinha nas marcas que vendem esse tipo de produto. Tem o produto nistatina com óxido de zinco, que é para tratar assaduras, tratar infecções já fúngicas nessas áreas de dobras. E tem, às vezes, a mesma marca, só que somente com óxido de zinco, que é para prevenir. Então, basta ter esse cuidado de fazer a leitura correta ali e não usar os que têm nistatina de forma preventiva, certo? Então, são esse aí o compilado. Com certeza, na minha prática clínica, é o top 3 das que eu mais vejo as pessoas usando incorretamente. E geralmente o que que acontece? Porque que vejo isso com muita frequência, porque as pessoas só procuram o atendimento dermatológico quando nenhum desses produtos resolveu. Então é algo que é realmente do dia a dia do médico dermatologista, depois que ele já queimou todos os cartuchos por conta própria, que nada resolveu, aí ele procura atendimento de forma correta e acaba atrasando e muitas vezes arrumando outros problemas, como eu expliquei aqui nesse vídeo. Então, eu espero que tenha sido útil. Aproveita e encaminhe esse vídeo, se você gostou, para aquela pessoa que adora uma automedicação, que adora aquela pomadinha que resolve todos os problemas e irritações da pele. E aproveita para se inscrever no canal, clicar em gostei e até o próximo vídeo.